Vai. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Lades, tenho aí quase 20 anos de carreira, trabalhando com diversos segmentos, né? Trabalhei com banco, trabalhei no varejo, tive, né, meu ex-sócio aqui, mas ainda sócio, o Rony, né? A gente tocou uma consultoria aí de transformação digital nos últimos 6 anos aí, foi muito intenso, muito legal de aprendizado, de conhecer coisas. Gregory também, com quem a gente tocou nos últimos anos o Black Office, uma comunidade para desenvolvimento de profissionais negros. E esses últimos anos daí, né, toda essa bagagem, a gente veio tendo conversas, conhecendo pessoas legais, né, muitas dessas que estão aqui hoje. E nisso saiu, então, a ideia de trazer um pouco dessas conversas, dessas trocas e dessas reflexões para um formato que registra isso em vídeo, que é o Tirando Crachá. Então, no Tirando Crachá, a gente trouxe aqui conversas, né, sobre carreira, num outro formato, que não é o formato de regras, né, 5 regras, né, para vencer na carreira, não é os 10 mandamentos do executivo de alta performance. É entender que nem toda jornada cabe num crachá, nem toda mudança nasce dentro de uma reunião e que a gente pode e deve se permitir, como a gente estava conversando agora há pouco, né, de viver carreiras múltiplas, se descobrir como profissional e enquanto potencialidades individuais que a gente tem. E a gente quis propor isso nesse trabalho que a gente montou aqui no Tirando Crachá. Agora, vamos junto, que a ideia é a gente fazer papo aqui, que vai ser mediado pela Nayara. Então, vou chamar a Nayara aqui já. A gente vai fazer aqui um primeiro painel para a gente falar, né, de como que as carreiras estão mudando. A gente vive num mundo hoje de inteligência artificial e que as carreiras estão, né, tomando outras formas. E para a gente fazer esse debate, a gente vai contar também com a Fernanda Sobral nessa conversa com a gente. Pode vir, Fernanda. E também com a Vanessa Pimentel, que participou também das gravações aqui do nosso videocast. Que legal estar aqui com vocês. Eu não sei, mas eu me sinto às vezes tão cansada, gente. Eu queria às vezes ter nascido em 50, sabe, Lades? Ah, que gostoso nascer em 50. Você fica o quê? 20, 30 anos no mesmo lugar. Não aparece tanta coisa nova que a gente tem que aprender sempre. Mas não, eu sou de 1984, uma geração que foi absolutamente iludida, reza a lenda por aí, né? Nos prometeram tantas coisas e a gente está numa relação sensacional. A gente não tem como não falar sobre ela. Quando a gente começa a falar sobre essa tecnologia que chegou com muito entusiasmo no mundo inteiro, mas também chegou trazendo aí alguns receios, né? Alguns gestores dizem que a inteligência artificial ela não tem mostrado tanto resultado. Alguns dizem que tem avançado. Mas nessa perspectiva e com tanta coisa acontecendo nesse mundão, gente, é muito bacana estar aqui com duas profissionais que, antes de tudo, trabalham com tecnologia. A Van, que foi apresentada para vocês, está aqui do lado do Lades. Ela é executiva de recursos humanos, com 19 anos de experiência. Atua com... Vocês falam HR ou HR, normalmente? Business Partner? Aqui em São Paulo, o pessoal fala HR, né? HR, Business... Ah, que pergunta. Então, vamos Bem manter o bairrista. hype. Vamos manter o hype do HR, tá? É mais chique, né? É muito mais chique, então vamos manter o HR, Business Partner Manager em empresas de grande porte, nacionais, multinacionais também. A Van, ela é especialista em transformação cultural, em gestão de mudança
mudanças, desenvolvimento de lideranças e gestão de talentos, tá? Tem muita atuação em projetos de digitalização de RH, People Analytics e HR Tech também, e educadora, trabalha na formação de líderes. Temos aqui do meu lado esquerdo Fernanda Sobral Pacheco, executiva de marketing e negócios, com mais de 20 anos de experiência em B2B, B2B2C, atua principalmente em tech, em payments, em SaaS, fintech. Tem toda uma trajetória construída também em empresas globais e líderes como LinkedIn, PayPal, PagSeguro, Cielo, Rect Baxter e Grupo Pão de Açúcar. Tá? Faz parte do show. Faz parte do show. Vamos aqui, para a gente introduzir esse nosso bate-papo, Duas, o que eu quero entender? Vamos pegar aqui você. Fernanda, você vem de uma área de marketing e também de negócios. Se a gente tiver que falar dessa grande novidade, que, na verdade, se fala muito hoje, mas já se arrasta um tempinho dentro do nosso cotidiano, a IA. Quanto que a IA ela quebra um pouco da linearidade de carreira, né? Porque antes a gente tinha lá uma carreira, você ficava 10 anos, 15 anos numa empresa, diferente da época dos nossos pais. Hoje, dificilmente você faz uma trajetória dessa. Então, essa é a minha pergunta que eu quero começar. O quanto que a IA quebra um pouco da linearidade de carreira, especialmente dentro do marketing e de negócios, que é a sua área? Já vou responder do fim para o início, né? A gente traz, às vezes, muito dados de mercado para responder algumas coisas, mas eu vou usar a minha experiência pessoal. Eu acho que não só IA, mas tudo que está acontecendo no mundo me fez e me faz repensar a minha carreira, que antes era um projeto anual, acho que agora é quase um projeto diário, né? Ou semanal, da gente se questionar o que a gente pode ser diferente, né? Mas, olhando especificamente para a IA, eu acho que eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, o marketing, né? Eu acho que eu estava comentando com a Vanessa, foi em 2024, acho que a gente foi juntas, cadê a Didi? Perdi aqui. A gente foi no Web Summit e a gente falava no Web Summit a IA chegando, né? A gente não fala mais de IA chegando, a IA já chegou há muito tempo, né? Então, acho que a provocação aqui, olhando para o marketing, o que a gente falava de marketing há 1, 2 anos não é a mesma coisa, né? E não é só uma questão de produtividade das coisas em relação ao marketing, mas como o profissional de marketing se coloca frente a isso. Tá? Eu, especificamente, olho para marketing B2B há muito tempo, né? A gente tem vários questionamentos, que é um marketing muito relacional, né? Mas a gente vai deixar com a IA de ser relacional. E eu tento olhar o copo cheio para isso, né? Eu uso a IA para resolver tudo que não é relacional, né? Inclusive me apoiar no relacional, mas tudo que é humano, tudo que é sobre pensamento crítico, sobre soft skill, é o que eu tenho investido meu tempo. Então, acho que olhando a perspectiva do marketing, é um pouco sobre isso. Já olhando sobre a minha perspectiva de carreira, né, eu acho que a gente estava até conversando, acho que a Vanessa também falou sobre isso. Eu nunca tive a preocupação de tomar o meu lugar, ou eu acho que a minha preocupação sempre foi o que eu preciso ter e ser nesse novo momento. Eu acho que flexibilidade, abertura e curiosidade, e essa curiosidade vem me fazendo experienciar novos formatos de carreira, né? Eu acho que o ano passado eu fui num evento e uma pessoa perguntou: o que você está fazendo? Eu estou fazendo, eu trabalho part-time num projeto, eu trabalho com o Rony na Orgânica, sou mentora, eu sou mentora em outros projetos, eu faço isso e estou pensando em abrir um Airbnb. A pessoa ficou um pouco desconfortável. Aí ela falou assim para mim: você está desempregada? E eu falei: putz, eu acho que ela não me ouviu, né? Ou não quis, ou tentou usar uma outra perspectiva. Então, resumindo, acho que, no final, é essa constante transformação e abertura e uma visão, não sei se todos concordam, mas, com certeza, a gente vai... Eu ainda acho que eu vou ter outras profissões, mas uma pessoa entrando no mercado de trabalho hoje vai ter 4 ou 5, e não sou eu que estou falando isso, né? Então, acho que essa não linearidade, ela não é pelo menos para mim, ela não é
possibilidade, ela é uma certeza. Se existe uma certeza, é essa. E você que vem, leva a tecnologia para o ambiente de RH, que responsabilidade é essa? Como é que isso está impactando as carreiras? Você que está nesse front de trabalhar para que as empresas consigam levar candidatos corretos, sem viés. Fala para a gente, como é que você tem visto isso? Desafiador, né? Tem um gestor querido que trabalha comigo há um tempo, ele fala, agora que chegou a nossa vez, é a IA, o mundo VUCA, geopolítica, economia, enfim. As diferentes questões que a gente tem que lidar no dia a dia, eu acho que isso tem a ver com a não linearidade de carreira, né? Também. E eu acho que a IA está posta, né? Então, a gente falava sobre isso, né, Fernanda? A IA está aí, e como que a gente consegue ser ético, né, pegando o gancho da tua pergunta, principalmente quando a gente está nessa relação aí muito tênue entre as pessoas. Então, como é que a gente consegue fazer o nosso trabalho de forma ética, sendo profissional e também olhando para dentro das organizações? E aí, falando sobre a perspectiva de RH, um dado que saiu ano passado no relatório de recrutamento do LinkedIn, né, de 2025, 37% das empresas já usam ativamente a inteligência artificial para os processos de recrutamento. Você precisa ter muito cuidado como que você faz a auditoria desses dados, quem é que está gerando esses prompts de recrutamento, para que você realmente não tenha processos enviesados e, às vezes, a própria IA seguindo comportamentos que ela entende, né, que são as alienações lá da ferramenta, ela, às vezes, gera algum viés. Então, como que a gente precisa ser cuidadoso em relação a isso? Bom, aí falando do aspecto de RH e de ética. Quando eu falo sobre o aspecto profissional da pessoa, né, é como eu me preparo para o bom uso da tecnologia. Então, fazendo esse caminho, esse percurso dentro de empresas de tecnologia, algumas já têm ali no seu currículo, por exemplo, ou fazem assessment sobre o seu nível de conhecimento da IA. Então, quando a gente coloca lá no currículo, por exemplo, o meu nível de proficiência em inglês, tem empresa já olhando ou perguntando isso no processo de recrutamento, o seu nível de proficiência em IA, por exemplo. Então, você precisa ter um bom letramento, né, ter um bom autodiagnóstico e estar atento a como você faz o uso dessa tecnologia no seu dia a dia de trabalho. Muitos de nós já usam o chat GPT ou vários LLMs que estão aí disponíveis no mercado, mas o quanto você efetivamente consegue fazer um bom uso e não só usar para mandar uma mensagem de aniversário para alguém que você está sem criatividade, né? Ou responder aquele WhatsApp que você não quer se estressar com o seu chefe. Então, como que você efetivamente usa bons prompts, cria agentes, efetivamente integra a tecnologia ao teu dia a dia de trabalho, as coisas operacionais que você precisa fazer para você continuar sendo um profissional relevante para o mercado. Porque aí você vai ter o uso, a habilidade da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, você também vai ter os teus diferenciais competitivos, que são a criatividade, a se viração, a querência, né, que a gente tanto fala, para continuar seguindo aí, avançando na carreira. Lades, você se pronuncia? O Lades é um cara meio pragmático, assim. Tem, às vezes, um pouco de receio do que ele vai lançar aqui, que ele pode me desanimar um pouco. Mas vai lá, Lades. Talvez eu desanime. Mas a minha perspectiva é o seguinte, quando ela fala aqui, né, fazer o bom uso da tecnologia. O que me preocupa no contexto da IA é que é muito fácil o uso preguiçoso da IA. Que é, né, quando você só manda um áudio, ou quando você só manda um prompt. Isso é uso preguiçoso. Existem papers que falam sobre engenharia de prompt. Existe a estratégia de one shot, few shot. Existem, e essas estratégias não são boas sempre a todo momento. Existem formas de construir agente. Para tudo isso demanda estudo. E o que eu vejo, principalmente quando eu vou usar a IA, é que muitas vezes usar a IA dá muito trabalho para você usar de uma forma produtiva. E por isso que eu acho que é tão arriscado esse momento da IA que a gente está, que daí não é sobre demonizar a IA e falar a IA não, e também não é sobre achar que a IA é uma resposta fácil para os problemas difíceis das organizações. Então, as organizações são cheias de problemas difíceis todos os dias. E a gente está achando que a IA vai dar respostas fáceis para isso. Outro dia, faz uns meses, eu pedi a uma pessoa que avaliasse para mim 3 ferramentas. Eu falei, olha, vi que tem 3 ferramentas que resolvem um problema do tipo tal,
queria que você fizesse uma avaliação e me trouxesse comparativo. O arquivo que eu recebi, eu respondi e falei, se fosse só para pedir para IA, eu não precisava ter te pedido. Porque veio exatamente o que o ChatGPT cuspiu. Inclusive, não tirou o primeiro cabeçalho que fala, segue aqui uma avaliação crítica. Você entendeu? Podia ter, pelo menos, tentado me enganar. Mas é muito fácil hoje você olhar e falar, pô, isso aqui é uma resposta de ChatGPT. Então, eu estou percebendo, e aí a gente tem que se preocupar em termos, quando a gente pensa, né, lá, uns anos atrás, sem entregar muita idade, quando eu estava me preparando para uma posição de liderança, fui recomendado a ler um livro que chamava Pipeline de Liderança, do Rancharan. Eu tenho esse livro até hoje, né? é um clássico, eu recomendo até hoje. E ele falava sobre a importância que as empresas têm de construir um pipeline de liderança. E a minha questão hoje é como que a gente vai fazer isso num ambiente em que a gente está julgando que está tudo bem trocar as posições mais júniors pelo trabalho da IA. Os profissionais mais júniors também estão achando que está tudo bem delegar o teu desafio intelectual para a IA. E aí a gente começa, às vezes, a chegar a pessoas que já estão no nível mais sênior, com sérios gaps de capacidade analítica, raciocínio crítico. E aí, às vezes, a gente se pega em umas reuniões e fala assim, cara, não é possível que chegou nessa situação, nessa reunião, com essas pessoas, a gente está nesse tipo de debate. Ansiedade crônica, né? Porque não tem mais paciência para esperar a resposta. Exato. Então, acho que tem um desafio que vai ser a gente entender que a IA é importante, não tem, né, o que dizer se aceita a IA, não aceita a IA, já não está mais na nossa mão discutir se a gente quer ou não. Agora, se a gente vai se colocar num lugar de usar isso do jeito difícil ou se a gente vai acreditar que a IA está aí para dar resposta fácil para a gente. E aí um bom ponto, Felipe, só pegando o gancho para a gente seguir a tua reflexão, que é muito boa e eu gosto das tuas provocações, é sobre também como que a gente se prepara para fazer esse bom uso, né? Que mecanismos a gente tem, demanda estudo, e que lugares, e aí falando de protagonismo de carreira, de tá na tua mão, tá posto, ao invés da gente se paralisar, que mecanismos, que ferramentas, que lugares eu vou buscar essa profundidade de conhecimento no mercado, enfim, em grupos de debate a gente falou sobre isso, né, Fernanda? Dentro da área de marketing, dentro da área de RH, aonde esses temas estão sendo discutidos, né? Como que, quais são as referências hoje no uso de tecnologia, de inteligência artificial dentro da minha área de atuação. Então, esse é o nosso papel também, olhando aí para as nossas carreiras. Você falou uma coisa que eu acho que vale complementar, né? A importância, na verdade, nem importância, é fundamental o papel da liderança também, porque a gente tem que sair daquele modo comando e controle e um olhar também só para a ferramenta e para a tecnologia, mas um olhar muito mais questionador e, né, de visão crítica mesmo, né? E trazer a IA como ferramenta e como forma, mas não esquecendo, a gente fala muito do humano, né? Teve um ano que todo mundo falava, humano. Você falava, gente, humano a gente já é, né? E como que a gente põe isso em prática, né? Vamos parar um pouco da teoria e é o quê? É esse pensamento crítico. E acho que o exemplo, talvez isso pode ser um pouco antigo ou piegas, mas eu acredito que a liderança, por exemplo, faz muito sentido, né? E a gente também ser questionador, e não só questionador com a gente, mas como trazer isso para os times também. Então, só complementando aqui. Só para fechar aqui, nessa perspectiva, especialmente você, Vã, que está bem dentro dessa área de RH, você acha que a IA está ampliando oportunidades ou ela está concentrando o poder nas mãos de quem já tem mais repertório? Que risco que a gente está correndo de ser excludente aí dentro dessa coisa toda? Eu acho que... Eu não gosto de trazer mensagem. Acho que não é a proposta aqui a gente trazer esse tom mais apocalíptico, exatamente. Mas se a gente olha os grandes movimentos em termos de investimento globais em tecnologia IA, comparado aos Estados Unidos, que está despontando, e investimentos no Brasil, acho que a tendência, sim, ainda é da gente aumentar esses gaps e essa discrepância. Assim. E aí, falando
em termos profissionais, também. Acho que é um ponto de alerta e de virada de chave importante, por isso que eu acho que esse debate aqui é super interessante e rico, mas, ao mesmo tempo, né, para a gente olhar o outro lado do copo, ele um pouco mais cheio, dentro, por exemplo, do segmento que eu estou, que é uma empresa de tecnologia voltada para a educação e também de ferramentas de inteligência artificial, eu vejo grandes empresas contratando o serviço para letrar tecnologicamente a inteligência artificial os seus funcionários. Então, instituições governamentais, o BNDES, enfim, outros instituições que, em teoria, são mais de segmentos mais tradicionais, entendendo que isso é importante para o seu negócio e querendo também trazer esse desenvolvimento para a sua força de trabalho, também fazendo esse movimento de letrar na tecnologia e na inteligência artificial as suas equipes. Então, acho que, nesse aspecto, é um movimento positivo das organizações entenderem que isso é importante. Acho que o Lades quer falar. Que ele... Não, Lades. Que bom. Eu falei que bom, porque o Lázaro ele ia ver com pedra. Deixa eu perguntar uma coisinha, que a gente tem um tempo para cumprir, mas a gente vai entrar nessa parte de skills agora. Como se fala em skills, não, gente? Aí o que eu quero entender com vocês, com essa coisa desse avanço do mundo da automação, o que você acha, Fernanda? Quais as soft skills que deixaram de ser um diferencial e viraram pré-requisito básico para seguir relevante, para você seguir relevante como profissional? Minha análise, vou dar uma de Lades aqui, que eu já tenho a fama de causar, vou trazer um pouco. Eu acho que o pré-requisito básico eu acho que, se a gente falasse pré-requisito, é uma coisa que já está comumente, todo mundo já está fazendo e é algo que, né, é muito básico. Mas eu volto para provocações, palavras que são famosas, mas eu acho que, na vida real, elas são pouco praticadas, né? E eu vou trazer a minha perspectiva, depois eu trago alguns dados aí do World Economic Forum de 25. Mas a minha perspectiva, assim, se eu tivesse que elencar, eu acho que empatia, curiosidade, né, pensamento crítico. E, Fernanda, são palavrinhas da moda, né, aquela palavra sexy, todo mundo usa, mas eu acho que elas são muito usadas e pouquíssimo praticadas. Acho que essa é a verdade real, né? A curiosidade, por quê? Porque o que eu estou fazendo, por exemplo, como carreira hoje, hoje eu também lidero uma empresa, marketing de uma empresa de B2B em payments, que é uma parceira da Visa, e eu tenho certeza absoluta, eu estou há 1 ano e meio lá, né, part-time. Se eu não tivesse curiosidade, eu cheguei lá, enfim, vou contar uma coisa rápida, e um dos owners falou assim, Fernanda, é isso. Eu falei, eu já sei. E ele falou, você não sabe, né? E isso me desbancou, porque eu não sabia. Eu acho que essa curiosidade que eu tanto pratico, ou achava que eu praticava, eu não tinha. Então, foi um pouco... Eu acho que a gente tem que colocar mais em prática essa curiosidade, porque tudo está mudando. É uma curiosidade com uma humildade e a empatia no sentido de realmente calçar o calçado do outro, né? Mas numa perspectiva também de menos de sabe tudo, porque o Lado estava falando um pouco da IA, e eu não sei vocês, eu acho que hoje todo mundo sabe tudo, muito rápido, pouco tempo para ouvir. Quando você já está falando, inclusive eu, porque eu acho que é um grande aprendizado para mim, já quero responder. Então, acho que a empatia e a escutativa, para mim, são algumas dessas soft skills. O World Economic Forum ele fala de algumas delas, tá, como as principais habilidades até 2030. Uma delas é comunicação. O LinkedIn trouxe, o ano passado, também a comunicação como a mais importante, a comunicação / persuasão, e acho que isso são pontos... que chancelam um pouco, além da curiosidade, essa questão dos soft skills. Então, muitas... Enfim, só para terminar, que eu ficaria horas falando sobre isso, acho que, no final, eu acho que é menos sobre o que precisa e mais como que a gente se coloca num autocompromisso e responsabilidade de praticar mais isso, né? Porque falar sobre isso a gente já está falando há bastante tempo. Todos aqui são executivos, concordam com essas palavras, com essas competências essas soft skills que ela trouxe?
mais você sustentaria aí, Lades? Faz polêmica, vá. Lades. Não, é difícil polemizar, porque concordo muito, tendo a falar muito dessa questão do senso crítico, porque até isso, né? Quando eu recebo um material que claramente foi a IA, o problema não foi que ele usou a IA. O problema é que ele devia ter feito muito mais perguntas para a IA. Uhum. E ele deveria ter percebido antes que aquilo era muito superficial. Sim. É nesse sentido que eu digo que dá mais trabalho, ajuda muito, né? Eu uso o tempo todo. Uhum. Só que às vezes tem que fazer muita pergunta. Dentro do cloud, que é o que eu uso, eu acho que eu tenho 20 projetos criados, porque cada projeto eu segmento com questões, eu alimento com certas bases de conhecimento, e ainda assim, quando eu vou trabalhar uma certa dúvida ali, uma certa questão, às vezes eu preciso passar um tempo ali olhando com calma o que ele respondeu, pensando em que outras perguntas, tem que fazer checagem de fatos, às vezes dando a base de conhecimento, ele me manda uma informação e eu falo: você encontrou essa informação em quantos documentos aqui na base de conhecimento? Desculpe, essa informação realmente eu não peguei da base de conhecimento. Questionar Achei a que você não ia resposta, né? perceber. Então, precisa ter senso crítico para você poder olhar e falar assim, isso não... Só que alguns senso críticos a gente só tem porque em algum momento a gente teve o trabalho com a fricção, né, que não tinha ajuda. Então, em algum momento teve fricção. A gente está criando as coisas todas frictionless agora, né? Mas em algum momento teve fricção, e a fricção desenvolve competências na gente. Então, a grande questão para mim é essa: como que a gente vai desenvolver senso crítico para não acreditar em qualquer coisa que aparece na tua frente? Que às vezes é a IA que está te mostrando, às vezes é um influenciador numa rede social. Nos dois casos, você precisa ser capaz de olhar e falar assim, tem alguma coisa aqui que não parece. Né? Assim, é uma loucura. Tem hora que eu vejo uns vídeos e eu fico assim, porra, vou ter que parar para descobrir se esse vídeo é real mesmo. Cara, que preguiça. Mas a gente está começando a entrar num estado agora de desconfiança contínua, né? Você fica toda hora desconfiando. Mas será que falou isso mesmo? Falando, aí você precisa procurar outros lugares, não sei o quê, e tentar, ao máximo, certificar que você pode confiar naquilo que está sendo apresentado para você. Sem senso crítico, a gente só vai aceitar as coisas e seguir em frente e achar que está tudo bem. Queria trazer outras que eu vejo muito nas organizações de um modo geral, na relação de convivência com as pessoas, que é a capacidade de gerenciar conflito, principalmente quando a gente fala de lideranças e entre pares também, né? Gerenciar conflito, acho que é um skill super importante para qualquer nível de posição. A gente tende, nesse movimento das redes sociais, nesse movimento global, de cada vez mais querer estar com quem pensa igual a gente, se comporta igual a gente, gosta das mesmas coisas que a gente. E a gente tende a ter e incluo nisso algumas vezes, né? A gente tende a ter uma reação de distanciamento, de não querer ouvir, de conflitar com pessoas que pensam diferente. E aí, dentro das organizações, coisas pequenas, simples de se resolver, viram complexas, porque a gente perdeu essa capacidade de conflitar positivamente, discordar. Às vezes tem ali um conflito que vira confronto. Então, acho que essa capacidade de conflitar positivamente, para que a gente tenha novas formas de ver coisas, diferentes perspectivas sendo acopladas à tomada de decisão, acho que é super importante. E acho que a gente tem um pouco de preguiça, às vezes, de fazer isso. E a influência, você falou um pouco dos influencers, né? Hoje a gente é influenciado a todo tempo. Quando a gente fala de carreira, de organização, de negócios, a influência ainda tem um peso super importante. Então, considerando o aspecto profissional das carreiras, dos skills, eu acho que a influência ainda é um skill super relevante e vem com construção de repertório, de autoridade, de confiança, de credibilidade. Eu acho que a influência leva um tempo. A gente tem aí os influencers que, né, passageiros, alguns ficam, e eu acho que os que ficam dentro e fora do mercado ou das redes sociais são aqueles que têm uma carreira com credibilidade e autoridade. Então, acho que essas duas complementam. Isso me preocupa um pouco, né? Porque
Fernanda fala sobre comunicação, traz essa soft skills. Você me fala sobre influência. Eu fico pensando, gente, será que daqui a um tempo todo mundo vai ter que pegar um telefone e fazer uma selfie, ter que mostrar que se comunica para qualquer tipo de carreira? Isso me assusta um pouco, porque não é necessariamente o que eu amo fazer, embora faça muito bem. E teria que fazer mais. Então, segue um alerta aí, tá, gente? Vamos ter que pôr a cara a tapa mesmo, se a gente quiser. Mas eu acho que não é nem a influência digital. É a influência nessa Sobre o que capacidade se de fala. mobilizar Sim. as pessoas para a tua ideia, para o produto que você está vendendo, para aquilo que você quer efetivamente alcançar de resultado. Porque, na maioria das vezes, o resultado se dá através das pessoas dentro das organizações. E para você conseguir o resultado mais fácil, você precisa que aquelas pessoas te sigam internamente, queiram Sim. fazer aquele resultado junto com você. Então, acho que só trazendo essa perspectiva menos digital. Sim. Posso só colocar uma... Opa. Acho que a minha aqui deu um tilt. Som. Acho que você falou uma coisa que talvez a gente tenha falado rápido aqui, que eu acredito muito, que é o entender pessoas, né? A gente falou de liderança, a gente falou de comunicação, mas, para mim, né, não sei se todo mundo acredita, mas ter essa perspectiva de olhar mais efetivamente o humano, né, e entender com mais profundidade, né, quando a gente está falando dentro de uma empresa, se você não tiver a capacidade de ler cenário, de entender o que está acontecendo, de entender o estilo daquela pessoa, de se colocar de uma maneira que você consiga conversar com aquela pessoa, tendo a perspectiva não só sua, mas do outro. E eu sinto a gente falando sobre isso, mas cada vez mais, talvez a IA, ou a urgência, ou a ansiedade que tudo isso está causando, me parece que as pessoas não estão olhando tanto para isso. Então, acho que eu acredito muito na influência, na comunicação, mas sem essa perspectiva humana real de entendimento, e não é sair abraçando árvore, não é sobre isso, mas é sobre, se eu estou falando de liderança de pessoas, de cultura e de efetivamente gerar impacto, como que eu vou fazer isso se eu não entendo o meu contexto e as pessoas que eu me relaciono, né? Então, acho que isso é importante. Algo mais? Eu posso seguir? Pode seguir. Gente, esses dias foi engraçado. Eu estava lá no LinkedIn, passou uma publicação, uma moça um pouco frustrada, né? Dizendo que estava aguardando a candidata dela chegar no teste, né? Oi, mandou um WhatsApp. Oi, você entra na sala? Entro, não. Assim, e aí era uma moça muito... Esse é meu job. É isso. E era uma moça jovem, né? E aí eu gostei muito que, em contrapartida, um monte de gente desceu no post. Aquilo gera uma frustração enorme para quem efetivamente precisa de trabalho, né? Só que também teve um ponto muito interessante, que veio uma moça e perguntou assim: não, vocês deveriam contratar mais os 50 a mais. A gente quer que os 50 a mais aqui, que a gente tem experiência, a gente não vai dar esse tipo de brecha, a gente tem responsabilidade. Então, trazendo agora para o lado geracional, gente, e os novos conceitos de carreira. Você acha que esse conflito de gerações ele é um problema real, tá? Ou é uma mera desculpa aí conveniente para líderes, para as lideranças que não querem rever seus próprios modelos de carreira? Começa com a Vanessa, a gente combinou gente, essa. Poxa. Eu acho que é um problema real. Eu acho que conecta com o skill anterior que eu falei da nossa capacidade de conflitar. Conflitar no sentido legal, né? São gerações com perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes que se complementam, na minha visão. Mas, pela nossa incapacidade de conflitar, vira um estresse, né? A gente traz muitos nossos vieses também, então a gente coloca as gerações dentro de um mesmo pacote, quando a geração tem, de um modo geral, mais características de uma ou de outra, mas não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer você é geração X, Y, Z, Millennium e etc. Você se comporta dessa caixa, você se comporta dessa forma. Então, acho que tem que olhar também para os nossos próprios vieses e entenderem como eles impactam também essas relações. Estava falando para a Fernanda, né? Recentemente participei de um processo de onboarding. E aí estava lá, né, aquele momento de você se apresentar, clássico das organizações. E aí eu falei, tenho 20 anos de carreira, não sei o quê. E a pessoa que estava fazendo onboard comigo falou, tenho 23 de idade. Aí eu falei, legal, a gente vai trabalhar junto.
E ele era um líder que estava chegando na organização. Então, achei muito interessante isso, né? Essa perspectiva dentro das organizações. Ao mesmo tempo, a empresa estava contratando uma pessoa de 44 anos, né, que eu vou fazer, e um de 23, 24. Então, essa empresa minimamente está disposta a ter alguns conflitos ali internos e etc. Então, acho que a gente tem que estar mais aberto e ter essa capacidade de aprendermos um com os outros, com cada geração, com cada vivência, ter muito esse olhar de mentoria também, né? O papel de alguém que já tem uma estrada mais pavimentada, que teve mais vivências que eu, isso serve para cima e para baixo. O quanto que eu posso aprender através das experiências daquela pessoa e não só aspectos técnicos ou práticos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender com histórias e isso me ajuda a permear em várias gerações, porque a geração mais jovem tem história para contar, a minha geração tem e a geração anterior à minha também tem. Então, como que a gente faz esses processos de troca e aprendizagem reduzindo ou olhando também para os nossos vieses? Então, tá bom, obrigada. Aqui vocês já viram a idade, né? Tecnologia não é meu forte, mesmo trabalhando com tecnologia há muito tempo. Contando histórias reais, né? Enfim, minha última empresa foi o LinkedIn, mas antes eu passei no PayPal, empresa formal, né? E um modelo que a gente testou lá e que eu acho que pode ser útil para as empresas aqui. Então, primeiro, tem gente que não fala sobre isso. Existe conflito real? Sim. Você já passou muito. E não foi simples, né? Outra coisa que eu falo, todo mundo fala, os 50 a mais. Não acho que é 50 a mais, tá? Já vou polemizar aqui. Tenho 46 anos, acho que é bem antes dos 50, dependendo da área. Já tem área que tem muito bloqueio, né? Depois de... Não quero colocar aqui rótulos, 35, 40 anos. E aqui também não é só a minha perspectiva, mas o que eu ia contar, que eu vivi no LinkedIn, eles faziam uma dinâmica que chamava buddies, né? Então, você tinha um amigo de uma idade completamente oposta da sua. Oi, pá! E aí, ao invés de você trazer uma perspectiva sobre o outro, na verdade, você tentava apoiar um problema que o outro tinha real e ele trazia... Cada um trazia a sua perspectiva. No começo, você fala, ai, que legal, é doloroso, né? Porque a gente descobre que a gente tem um monte de viés. O viés do eu tenho certeza, eu sou sabichão. Né? Quando você está um pouco mais velho, você acha que todo mundo tem que te ouvir. Mas, ao mesmo tempo, traz o que eu acredito que é o caminho certo, indo para a tua pergunta, né? Que é o caminho dessa cocriação. Né? Eu sei que é uma palavra do momento, mas é uma cocriação real, de uma perspectiva. E se a gente não se ouvir e está aberto, isso não vai acontecer. Assim, eu já sou um pouco mais pessimista se as empresas também não provocarem isso, porque não é só jogar lá e coloca numa sala e fala se vira, porque a perspectiva de mundo é diferente. Você vem de uma geração que olha segurança, a minha, e a outra que olha bem-estar, né? Os medos, as crenças. Então, se você também não dá espaço e facilita, e eu acho que... Eu sei que é um pouco utópico, quer dizer, mas eu sou sonhadora, né? Como uma boa escorpiana, eu acredito muito nesse papel também das empresas provocarem isso, se isso elas acreditam que precisa mudar, o que eu acredito que sim. Então, porque não é... Também acho que é fato dado, né? Não é, vai existir, não, existe. Né? Então, acho que é isso. Eu acho que tem uma questão cultural também, quando você fala do 40 mais, 50 mais, e etc., que é essa coisa da obsolescência. Né? Então, culturalmente, e isso é muito refletido no mercado, nas organizações, principalmente, de que alguém que atingiu determinada idade ou tempo de carreira ficou obsoleto. Quando a gente está falando o tempo todo sobre isso, né? As várias carreiras, o lifelong learning, né? Esse processo de aprendizagem contínua, e etc. Então, acho que tem uma questão cultural forte que precisa ser vencida
reconhecendo o valor da experiência, né, da maturidade, que às vezes traz equilíbrio também. Não necessariamente você tem idade de ser maduro, né, também tem isso, mas o quanto, eventualmente, pode trazer ali um equilíbrio dentro de um contexto organizacional. Acho que eu vou puxar aqui para o encerramento, porque minha perspectiva, e acho que o encerramento eu vou querer deixar nessa perspectiva aqui, que eu acho que a gente tem que, na verdade, passar mais tempo se perguntando como lidar com todas essas gerações no mesmo momento de mercado de trabalho. Quando a gente olha, né, essas estruturas, né, das pirâmides demográficas dos países, e o Brasil vem passando por uma transformação muito grande em 20 anos, cada vez mais vai ser essa ampliação das convivências, né? Então, 4 ou né? 5. Então, muitos anos atrás, ali com 40 anos, já tinha muita gente que se aposentava por tempo de serviço. Poxa. Quem começava cedo, com 40 anos, podia se aposentar com tempo de serviço. Nem existe mais essa palavra, né? Aposentar. Exato. Hoje, você já vê até pessoas que, às vezes, por tempo de serviço, de contribuição, até poderiam se aposentar. Mas também, por uma questão da nossa longevidade, da gente chegar com mais potência de vida, a gente também não quer parar. Ou pelo menos a gente não quer parar totalmente, a gente quer explorar, e aí vem a não linearidade, querer explorar outros modelos, mas a gente quer continuar ativo, produtivo, gerando valor no mercado. Então, assim, essa é a realidade. Assim, em nenhum outro momento do tempo teve uma convivência tão grande de gerações distintas trabalhando juntas, né? Então, as coisas se renovavam. E a gente vai ter que entender isso. Eu acho que não tem resposta pronta, mas é muito forte o viés da gente querer trabalhar com quem pensa e é parecido com a gente. Igual a gente. E aí, na hora que você pega esse paradigma, que quando muda a geração, mudam os valores, as crenças e a relação da pessoa com o trabalho, é muito difícil superar isso, ainda que a gente saiba, ainda que eu possa dizer, eu sei que são viés, no dia a dia, eu passar por cima dele e não ficar irritado com a pessoa que, né, às vezes fica assim, pô, o pessoal não abre câmera na reunião. E provavelmente quem não abre câmera está irritado porque tem alguém pedindo para abrir câmera. E aí é o seguinte, talvez a gente vai ficar tentando descobrir qual que é o modelo certo, é fazer com a câmera aberta ou com a câmera fechada. E não sei se vai ter resposta para isso. Então é muito difícil a gente fugir do lugar de achar que aquilo que é legal para a gente é o jeito certo. E agora a gente vai fazer um outro talk aqui. Queria chamar aqui para frente, convidar para a gente conversar, Flávia Camanho. Pode deixar aqui. Flávia, você que é a fundadora do Instituto Flux, você também é conselheira e trabalha, né, especializada em desenvolvimento humano. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse o que é o trabalho que você faz. Eu estou super honrada, estou até um pouco aquele momento síndrome da impostora, pensando, por que ele me chamou, sabe? O que deu nele, né? Bom, eu brinco que eu sou coach da época que isso não era vergonhoso, que a mãe podia dizer em casa e que todo mundo achava legal, né? Hoje as pessoas olham com dó, falam, coitada, ela é coach. Então, eu tenho um trabalho que há muitos anos de fazer coaching de alta liderança, e é uma frente de fortalecimento de liderança feminina. E tenho uma empresa focada em sucessão, em governança de família, enfim. E o Instituto Flux foi tentar juntar, não criar uma empresa que tivesse pessoas e uma superestrutura hierárquica, e sim criando frentes colaborativas a cada projeto que aparecesse. Então, a ideia era, aparece um desafio, quem que eu gostaria que tivesse comigo nesse desafio? E, enfim, é assim que tem sido. Já é a minha terceira carreira, eu fui head de RH, fui HR, também business HR, por 15 anos. Depois fui head do Family Office do Itaú, trabalhei no banco por 10 anos, e agora já é a minha terceira carreira, tendo a minha empresa, e também sou colunista da Valor Econômico, que me dá muita alegria. Bom, é isso. E queria dizer que a gente aceita qualquer convite do Lattes. Eu chamo ele de Lattes, você chama ele de outro nome, né? Não, é Lattes. Pode ser Lattes também. Porque eu falo que para não gostar dele tem que ter alguma justificativa, que nem brigadeiro e pipoca. Quem não gosta tem que ter alguma razão, né? Para não gostar. Então é isso. Muito bom. E
Você faz muito trabalho para além do coaching, né? Você também trabalha com empresas que estão passando por processos de profissionalização, sucessão. Você tem visto na tua atuação também esse debate sobre os dilemas com a integração da IA? É muito interessante porque as empresas que estão passando, as empresas que foram fundadas por os grandes empreendedores dos anos 80, estão no momento de sucessão. Estão fazendo a transição para a próxima geração que começa a assumir o negócio. E essa questão da nova geração chegar vem junto com, é quase de braço dado com tecnologia, né, com inovação. E é sempre uma dicotomia entre a tradição, que foi o que trouxe a empresa até aqui, e a inovação, que é o que vai levar a empresa para frente. Então, quanto que eu sustento do que vinha até agora e quanto que eu abro a cabeça para o novo. E, normalmente, o debate se põe na questão da nova tecnologia, de IA, de qualquer discussão sendo trazida pelo jovem e os mais velhos assustados com aquilo, apavorados em alguns momentos por não saber aonde isso os impacta, né? Hoje eu fiz o meu artigo da Valor era sobre quais são os indicadores para um CEO para ele, né, para ele ter sucesso. O que ele olha aí, EBITDA? O que ele olha para ver se está indo bem ou não? E a minha provocação era tudo que ele vê de indicador financeiro mostra o passado e o que ele precisa pensar, o que a empresa vai encontrar pela frente. Então essa é uma discussão assim constante e corriqueira nos conselhos de administração também, mas sempre muito fatalista, um pouco apavorada, né? Não é uma coisa muito... E sempre vai para assim, tudo se restringe ao ChatGPT, como se fosse só aquilo, é aquilo. Eu pus outro dia um falou, eu fiz um download da minha conversa com minha filha do WhatsApp e pus no chat e perguntou, estou sendo um bom pai? Então, assim, já está ajudando em várias áreas, né, da vida das pessoas. Muito bom. E uma das provocações que a gente teve aqui foi se, ao ter essas introduções dessas novas tecnologias, se isso muda dinâmicas de poder dentro de uma empresa. Você que gosta de estudar, né, também essa questão do poder nas corporações, como você vê, as coisas mudam, é um rearranjo de forças, o que acontece? Sabe que eu sempre tive muita curiosidade de estudar poder, porque todo mundo que já trabalhou em alguma empresa sabe que existe um poder que é do crachá, existe um poder que não é do crachá e que é muito mais forte, muito mais impactante, que é aquele poder alçado por várias razões. Aí eu fui estudar o que dá poder a alguém, né? E, assim, por várias razões, mas assim, acho que os grandes 4 frentes que dão poder às pessoas é ter um conhecimento único. Então, ela tem poder porque só ela sabe aquilo. Poder por rede de influência. Então, uma pessoa que consegue transitar e conversar com todos os níveis, com todas as frentes. Então, isso dá para ela o poder de rede de influência. O poder que é dado pelo crachá, então, que ela toma como poder, porque deu o crachá para ela, deu o mandato para ela. E tem o poder que é mais perene, de mais longo prazo, que é o poder por exercício da liderança. Eu vejo que aí exercício da liderança eu estava ouvindo seu podcast falando de propósito, é saber vender um propósito, é saber engajar as pessoas numa visão de futuro, é saber ler o contexto daquelas pessoas, é saber com quem está conversando, né? A liderança é saber com quem é o time com quem ela está contracenando. E eu acho que isso não muda, na verdade. Acho que o exercer poder nas organizações vai continuar sendo um desafio de se conectar. Um desafio que eu acho interessante e importante é se conectar com o ecossistema, né? O que está acontecendo no mundo? A liderança é um lugar muito sozinho. Quanto mais alto você está na cadeira de liderança, mais só você está. Mais você dorme com aquela inquietação da tomada de decisão. Então, quanto mais conectado com o ecossistema, com o que está acontecendo no mundo, eu vejo melhor você exercendo a sua liderança. E acho que falando de AI, falando de tecnologia, continua sendo um desafio. Quanto mais você se conectar com isso e não tiver medo. Eu falo muito, faço muita frente de letramento, porque às vezes eu tenho uma das empresas de empoderamento feminino, né? E os homens héteros, brancos, estão apavorados. Aqueles que sentavam em todas as cadeiras, né, de poder, estão absolutamente apavorados com tantas mudanças, com tantas frentes. E eu sempre falo nas minhas palestras,
não tenha medo de perguntar, está todo mundo aprendendo, né? Todas as mudanças, todas as formas de se relacionar, tudo é parte de um aprendizado. Então, não tenha medo, não se esconde disso, se exponha a isso, vá buscar. E eu vejo isso em relação à AI. Não tenha medo, assim, eu falo com os mais velhos, existe forma didática de se aprender sobre isso. Claro que você não vai virar um cara que vai fazer prompt, não sei até onde você vai chegar, mas você não precisa ter medo de encostar nesse tipo de assunto, né? Eu entendo também que muitas vezes na organização tem um poder que se exerce ou que tenta se exercer, que é criando... Você tenta guardar uma informação só para você, né? Você não compartilha com ninguém, que é naquela tentativa de se fazer importante e vital. E eu percebo que com a inteligência artificial no jogo, muita gente que tentava usar essa estratégia começa a ficar despido. Porque hoje eu consigo, apesar de eu não ser historicamente uma pessoa de tecnologia, hoje eu tenho um time de tecnologia que responde a mim. E às vezes, quando eu estou na dúvida se realmente eu estou tendo a melhor resposta, eu consigo, por exemplo, pegar toda a documentação de um software, colocar lá e pedir para ele, eu quero saber todas as funcionalidades que a documentação dessa API me permite fazer. Uhum. E aí eu volto e falo, por que a gente estava falando que não dava para fazer tal coisa? Se na documentação da API diz tal coisa. Então, é porque na verdade dá, mas é que daí a gente precisa fazer... Eu falei, então a resposta é um pouco diferente do que o não dá. Uhum. Então acho que tem um pouco de que as coisas podem ser mais questionadas. Muito. Da mesma maneira que é muito fácil hoje para um jovem ter acesso a coisas que eu precisei estudar por muitos anos e que por um tempo isso era restrito porque eram livros específicos, eram acesso a papers e que hoje com alguns prompts na IA às vezes você chega no acesso à mesma informação. Então, qual que é o novo papel do executivo hoje nesse lugar que a informação circula mais livremente e está mais acessível? Tem 2 pontos que me vêm na cabeça te ouvindo. Um é assim, né? Eu acho que com a inteligência artificial, por exemplo, é muito difícil contratar para o trabalho que eu faço, governança de família, porque as pessoas não existe formação para isso. Difícil. Existe formação para membro de família empresária cuidar da sua própria empresa. Mas para quem trabalha e quer cuidar ser um family advisor, é muito difícil achar. Poucos cursos caríssimos e tal. Então, toda vez que eu vou contratar, é difícil. E eu, numa dessas composições, contratei uma menina que era um avião de AI. Chegava... a gente fazia as entrevistas de todo mundo da família, ela metia lá, metia um monte de prompt e chegava com um diagnóstico. É o seguinte, tem uma questão geracional em ponto tal, tem não sei o quê, papapá. E eu falava assim para ela, bom, isso é o que a gente... Assim, isso é o que está na superfície, né? Mas por que nós estamos com esse problema? É para isso que a gente foi contratado, né? Que o pai está demonstrando mais afeto por um filho por outro, que eles brigaram pelo carrinho quando eram pequenos, isso meio dá para perceber, né? O problema é o que a gente faz com isso. E o que a gente faz com isso tem musculatura, você falou disso, né? Atrito traz musculatura para lidar com aquilo. Então, às vezes eu acho que a gente tem jovens ultra talentosos que, pelo acesso à informação, chegam rapidamente em cadeiras de liderança, mas não tem musculatura. Não sabe dar um feedback, não consegue fazer leitura de contexto, não entende com quem ele está falando sobre o que ele está falando. Outro dia eu fiz um call com um cara que é o CEO de uma grande empresa, super jovem. Ele abriu o call correndo na esteira, falando comigo. Respirei, pensei, qual é o meu propósito? E eu sou coach, né? Deixa eu fazer uma pergunta difícil. Não, e falei assim para ele, eu nunca na história da minha carreira, e olha que eu já falei, tive a sorte de trabalhar com grandes líderes, trabalhei com o Abílio Diniz de perto, trabalhei com o Roberto Setúbal, trabalhei com o Nisa Guanais, trabalhei com um monte de cara que é bem reconhecido dessas cadeiras de liderança. Ninguém nunca me atendeu correndo em esteira, porque isso não é assim que se estabelece o vínculo e o rapport de trabalho. Eu acho que as pessoas vão perdendo um pouco o que é a etiqueta da atuação, o que é a musculatura da atuação. Então, eu acho que você consegue chegar em muita informação, mas às vezes não tem o repertório todo para lidar com aquela informação. Isso é um ponto. O outro ponto é como liderar isso, então, como ser um gestor disso. Eu vejo que a gente vai para um lugar de mediador das coisas. A gente já não é mais o detentor do conhecimento. O líder tinha muito esse lugar do sábio,
que agora, meus discípulos, se preparem que trarei o conhecimento para vocês. Hoje em dia, o meu time sabe muito mais que eu antes de eu começar a falar claramente. Então, mas sabe daquela informação, mas não alinhava. Sabe sem contexto. Sabe, mas não tem a profundidade. Ou não experimentou aquilo, né? Sabe, mas nunca sentou numa cadeira para falar aquilo. Por exemplo, dar feedback. Uma das coisas que a gente tem que dar é feedback para o dono. Sabe, já viveu isso? Uma coisa é você saber que o dono opera mal o negócio dele. Outra coisa é você sentar na frente de um cara que fez uma empresa ficar de pé, que faz 70 anos que ele faz aquilo, e falar para ele que o que ele está fazendo não funciona mais. Não é assim que... Assim, tem jeitos e pedaços a ser escolhidos. Qual é a conversa que eu tenho que trazer? Que contexto eu preparo para isso? Por isso que eu falo, acho que tem uma questão de musculatura. Então, eu vejo... Meu pai é professor da USP de medicina, né? Ortopedia. E ele fala que a aula dele mudou completamente. Que ele entra e eles já estudaram o que ele ia ensinar. E que ele fala, o que vocês trouxeram aí? Me conta. E ele faz a aula a partir do que eles estão falando. Porque ele falou, já cansei de começar falando e perder a atenção de todo mundo. Porque também tem isso. Todo mundo está com a atenção, como ela comentou, atenção muito mais curta. Então, se eu começar da história do joelho para chegar na cirurgia de ortopedia, ninguém vai estar mais na sala. Então, ele fala, o que vocês olharam sobre esse tema? Me conta. E, a partir daí, ele ia construindo. Então, eu vejo esse mesmo desafio para o líder, de desafiar o seu time a gente tem isso para resolver. O que vocês olharam? O que vocês acharam? O que vocês já pensaram a respeito disso? E desafiar esse time a fazer um pouco mais de exercício. É o que você acabou de trazer de exemplo. Não só usar o chat, mas que tipo de pensamento crítico você usou, até onde você chegou, por que você ficou satisfeito com essa resposta? Será que não tinha mais coisa para você descobrir a respeito disso? Então, eu acho que o líder vai para um lugar de um mediador, de um facilitador do conhecimento que está muito mais disponível. Queria perguntar, então, nesse caminho, né? Então, o novo líder, ele é um mediador, ele é um facilitador, e aí a gente vai ter que entrar no tema do diálogo, e a gente estava falando agora dos desafios intergeracionais. Dá para exercer liderança sem construir diálogo? Essa é a pergunta. Provavelmente você vai falar que não, mas a segunda parte da pergunta é o seguinte: exercer uma liderança construindo diálogo, isso é uma utopia? Isso é uma tendência? Ou isso é uma realidade? Eu acho que isso é uma necessidade. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a parte mais importante de um diálogo? Saber ouvir, né? E o saber ouvir, ele é muito desafiador. Porque a gente escuta já preparando a resposta. E, às vezes, a gente escuta preparando a resposta autobiograficamente, né? Eu que já fiz isso, estou pronto, né? Na segunda discussão de casal, né? Você já está pronto, já sabe tudo que você vai dizer. Assim, enquanto ele está construindo a reclamação, já está pronta para dar 3 exemplos do que ele já fez de errado na história da vida dele. Sou taurina, ela, né? Escorpião, sabe como é. Mas, enfim, eu acho que o saber escutar está sendo muito desafiado. Saber ter atenção concentrada no outro. Você está conversando, uma conversa com outra pessoa, e ela se distrai em 3 segundos por qualquer celular que esteja perto dela, qualquer tipo de informação. Então, a qualidade da escuta está sendo desafiada. Isso que eu acho que o tópico é ouvir. Porque a necessidade da conversa é fundamental. Eu estou em 4 conselhos. Nos 4 conselhos, esse é o assunto. Os presidentes dizendo que não se sentem escutados. O conselho não escutando o presidente. E é sempre nesse lugar de, assim, sempre as pessoas com muita informação para trazer, muito dado, muito fato, muito repertório comprado, fácil de se obter, pouca profundidade e densidade na discussão, pouco tempo para fazer isso, e uma péssima vontade, uma pífia vontade de escutar, porque quando eu escuto, talvez eu tenha que mudar de opinião. E eu não quero, né? Não quero mudar de opinião. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é informação muito rápida, muito fácil de se obter, as conversas ficam muito rasas, e a gente perde uma capacidade fundamental do diálogo, que é a capacidade de escutar. Então, eu acho que parece utópico o escutar, mas é um dado necessário, assim, eu fico pensando qual é o curso que a gente tem que dar sobre isso. E tem tido umas coisas, que eu tenho um amigo que fala que toda vez que tem alguma coisa muito extrema, o outro extremo se manifesta. Então, assim, ele é um trained hunter, não, ele fala outra coisa. Mas, bom, é mais ou menos por aí. E ele fala assim, há muitos anos atrás, um dia ele chegou para mim, estavam fazendo aqueles fones de ouvido que era desse tamanho, que era quase um microchip na orelha, ele falou, vai sair aquele fonezão grande.
Você está louco, bicho. Ele falou, você vai ver na rua os caras andando com um fone que dá para ver de longe. E aí ele falou assim, porque toda vez que tem um extremo, o outro se manifesta. Então, as tendências têm que se... A natureza sistêmica do mundo tem que se reequilibrar. Então, eu tenho a sensação assim, por um lado, tem essa ultra tecnologia, ultra informação, velocidade de informação. Por outro lado, tem uma... Meu Deus, vamos ficar offline. Meu Deus, vamos fazer um retiro. Vamos se ouvir, vamos respirar. Vamos ficar junto aqui, vamos dar as mãos, vamos abraçar essa árvore, vamos fazer alguma coisa para voltar um pouco para o ground do negócio, porque tem essa desconexão com o humano, que a gente sempre foi, mas que a gente se perde dele o tempo inteiro. Né? Me veio na cabeça agora você falando, o Michel Coforado, numa palestra recente que eu ouvi ele falando, ele trouxe a questão, ele estava falando da questão da intenção fragmentada, e ele estava dizendo como que a dinâmica hoje, inclusive das redes sociais, é para que a gente fale loucamente na esperança de que em algum momento alguém escuta a gente, né? E eu acho que talvez tenha um pouco disso, né? Os estímulos, parece que do mundo é para que todo mundo fale ao mesmo tempo, mas faltam os estímulos para que a gente consiga valorizar a escuta também. Para a gente caminhando aqui para o encerramento, uma das coisas, assim, quando eu pensei em fazer esse videocast que me inspirou, foi um TED da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela fala sobre o perigo da história única. Ai, maravilhoso. Então, tem um pouco aqui uma vontade de desconstruir histórias únicas. E aí você falou uma coisa que todos nós falamos muito, que é a liderança solitária. Mas eu também já te ouvi falando que não é bem assim. Uhum. E quando ela fala isso, o argumento que na minha cabeça ajudou a fechar os pontos foi quando ela falou o seguinte: o problema do estereótipo não é que ele seja necessariamente falso, mas que ele é incompleto. Então, eu não discordo de que o lugar da liderança ele é um tanto solitário, mas eu acho que essa é uma fala incompleta, porque eu acho também que tem um certo lugar da valorização dessa solidão enquanto status, né, que você falou um pouco né, de às vezes estar na esteira, e o Coforado também fala, quando ele fala no Coisa de Rico, da questão do valorizar o estar ocupado. Então, acho que tem alguns status, às vezes, que a gente se acostuma a valorizar, parece que eu só estou na liderança mesmo se eu estiver performando certos códigos sociais. E aí, o que eu queria trazer, assim, dá para desconstruir um pouco essa história de que precisa ser tão solitária a liderança? Como que a gente pode repensar esse caminho? Isso é uma boa provocação. Tirar o crachá agora. Boa provocação. Eu vejo, assim, como o meu mundo hoje em dia lidar com o dono, eu vejo que sim, ele ainda é muito solitário. Porque às vezes ele tem que tomar decisões impopulares, né? E para isso ele tem que dormir com aquele barulho. Mas, por outro lado, eu concordo totalmente com o que você está dizendo, é o seguinte: ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta referência, tanta possibilidade de beber de muitas fontes, né? Nunca a diversidade teve tão acessível a nós. A gente nunca, assim, no lugar das mulheres que atuam, a gente nunca teve tanta mulher em cadeira de liderança. Está bem distante do que seria o sonho de consumo da gente. Mas a gente tem muitas mulheres em cadeira de liderança. No seu painel foi um painel de mulheres aqui, né? A gente tem visto muito repertório. E mulheres diversas, né? Mulheres de várias backgrounds de construção, de carreira e de vida. Do mesmo jeito, a gente começa a trazer abertura e tentar criar cadeiras e posições diversas em todos os seus repertórios, né? Falando LGBTQIA+, raciais, ideológicas, enfim. Então, a gente tem fonte à nossa disposição. É quase que um pecado você só se basear naquela informação que você detém, né? E perder a oportunidade de beber do que o mundo está te oferecendo. Eu acredito que a gente assim, a sensação de uma vida repleta, de uma carreira bem-sucedida, é pela coletânea de pessoas com quem você atuou. Para mim, a oportunidade de conhecer gente diferente e aprender a partir das pessoas é maior. É o maior asset que você tira de uma... Eu falo, quando você está numa grande organização, é um MBA de gente, né?
tem de todo tipo de maluco, né? O centro, eu sou psicóloga, mas eu, sem brincadeira, nenhum manda aqui da vida tem o que tem numa instituição corporativa. Então, assim, é uma oportunidade, é um MBA. Então, eu concordo com você no sentido de que, assim, está ao seu alcance ampliar teu repertório, escutar outras pessoas, repensar a partir do outro, usar também do conteúdo humano que tá cada vez mais disponível para nós. Por que não fazer isso, né? Muito bom. Flávia, obrigado. Obrigada pelo convite. Vou aproveitar para convidar todos, né, dado que a gente está aqui no momento de interação presencial. E, para mim, estou muito feliz com tudo que estou vendo aqui, por ter, né, podido te encontrar de novo depois de tanto tempo, trocar com tantas pessoas e ouvir perspectivas diferentes. Eu sou um introvertido que ama trabalhar de casa. Às vezes eu tenho muita dificuldade de sair. O Denis, acho que o Denis chegou aí, né? O Denis é o meu mentor de networking. Ele me provocou um tempo atrás. Ele falou, bicho, tem que se relacionar com as pessoas. E eu acho que um pouco também de eu estar promovendo isso foi porque eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para sair do meu fluxo. Então, queria agradecer a todos que estão aqui, todos que vieram, que participaram e contribuíram de alguma forma. E deixar o convite para que vamos exercer essa possibilidade de conhecer pessoas, trocar, e a gente bate um papo aqui do lado. Muito bem. Obrigada. Obrigado a você. E se vocês gostaram desse tipo de papo que a gente teve agora, dessa possibilidade de trocar ideias e refletir e ainda manter isso de uma forma leve, é isso que vocês vão encontrar em 11 episódios do Tia no Crachá. Então, aproveitem. Obrigado.